Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro CONAD. Hoje eu vou falar sobre a aplicação do desenho instrucional na qualificação da saúde pública no Brasil. Pode passar. Então, meu nome é Ilana, eu sou nutricionista, me formei no ano passado pela URGS. Durante a faculdade eu sempre procurei me envolver em projetos de saúde coletiva. E em 2016 eu entrei aqui no Telesaúde. Comecei trabalhando com a equipe de campo e depois de uns meses eu acabei fazendo parte da equipe de teleeducação. E até hoje, então, continuo desenvolvendo atividades aqui no Telesaúde. Eu sou especialista em desenho instrucional, concluí a especialização no mês passado e eu estou fazendo uma especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde, que é uma parceria da Federal do Rio Grande do Norte e do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que vai ser concluída ainda no meio do ano. E atualmente eu faço mestrado também, então só para falar um pouquinho da minha trajetória, acaba que essas especializações e a minha trajetória aqui no TEL, elas me direcionam bastante para essa questão da educação, do trabalho, da saúde. E o mestrado eu acabei tomando uma direção um pouquinho diferente. Então, hoje eu estou estudando epidemiologia social e a relação com nutrição. Pode passar. Então, o objetivo dessa fala aqui hoje, dessa conversa, vai ser apresentar estratégias e resultados da equipe de teleeducação do Telesaúde na qualificação da saúde pública no Brasil. É um tema bastante amplo, mas aí a gente vai tentar focar no nosso trabalho metodológico dentro da teleeducação, que são as ferramentas do desenho instrucional que a gente usa para construir cursos e web palestras, que aqui a gente vai chamar um pouquinho de lives, que a gente, desde que a gente submeteu a palestra até hoje, a gente acabou mudando algumas nomenclaturas para poder categorizar melhor isso. Então a gente está em constante movimento, constante mudança. Então, para contextualizar, a gente sabe que essa conversa ela não é feita somente com profissionais da saúde, então é importante entender qual que é o contexto para poder falar por que o telesaúde é importante. Então, a situação de saúde das pessoas hoje é representada por uma tripla carga de doenças. E a gente tem, então, as doenças crônicas não transmissíveis, aumentando, diabetes, hipertensão, obesidade, que está relacionado com o estilo de vida que a gente tem. A gente tem as doenças infecciosas, que por mais que tenham diminuído, elas ainda representam um problema de saúde pública. No Brasil, a gente ainda tem bastante pobreza, então acaba sendo um problema importante. E a gente tem os agravos decorrentes de causas externas, como a violência, como acidentes de trânsito. Então, essa é a situação de saúde das pessoas no Brasil. E para dar conta desses problemas de saúde, dessa situação de saúde, o sistema precisa se organizar. E se organiza nesse arranjo que a gente chama de rede de atenção à saúde. E esse arranjo significa que existem vários pontos de atenção. Os pontilhados, eles são a conexão entre esses pontos de atenção, que são os serviços. E no centro dessa rede fica a atenção primária à saúde, que são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. E já se sabe que os sistemas que são baseados na atenção primária, eles têm melhores resultados, tanto financeiros quanto resultados de saúde, de cuidado em saúde. Mas não é perfeito, né? A gente sabe que temos muitos desafios e os desafios, eles basicamente podem ser resumidos em custo, acesso e qualidade, que são os três principais desafios. E claro, existem outras coisas, né? E aí, pensando nisso, o Telesaúde, então, é um núcleo de pesquisa vinculado ao PPG, ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E as ações do Telesaúde são voltadas para os profissionais de saúde da atenção primária. O Telesaúde ele se divide em três frentes principais, que é a teleconsultoria, o telediagnóstico e a teleeducação. Eu não vou me deter muito em cada uma, porque eu vou falar especificamente da questão do desenho instrucional dentro da teleeducação. Mas se vocês quiserem saber mais, dá para entrar no site do Telesaúde, que eu vou colocar no final, e vocês conseguem ver todo ele foi lançado essa semana, ele está
bem bonito e bem fácil de entender, de mexer e é bem agradável. Então, pensando nos desafios que foram expostos antes, a gente tem o telesaúde como um instrumento para tentar enfrentar alguns desses desafios, né? Claro que em parte porque não é a solução da vida, né? É muito eficiente, mas muitas outras estratégias precisam ser feitas, né? Então, qual que é a vantagem de ter o telesaúde na rede? Ele incorpora a densidade tecnológica, a atenção primária, porque a atenção primária, que são os postos de saúde, eles estão próximos das pessoas, eles têm profissionais que cuidam da saúde como um todo, uma visão integral da saúde, então são profissionais generalistas e também não precisa ter, não se faz cirurgia, não se faz transplante, não se fazem exames mega complexos, então por isso que a gente fala que tem uma baixa densidade tecnológica. E no momento que a gente chega com telesaúde, a gente consegue incorporar um pouquinho mais de tecnologia e atenção primária. Contribui para a qualificação do cuidado em saúde, porque através das nossas ações a gente consegue informar melhor o profissional de saúde, então a gente pode qualificar a atenção que ele está dando. Pode melhorar o conhecimento e desempenho clínico baseado em evidências, e aí eu falo pode porque é bastante difícil a gente medir como que pode melhorar o conhecimento, então é um desafio que eu vou falar mais pra frente. Aumenta a resolutividade, isso a gente já tem várias evidências que mostram que diminui a fila, que a fila que a gente fala é o encaminhamento do posto de saúde, da atenção primária para a atenção especializada. Então, por exemplo, se tu é um paciente que quer consultar com dermato, tem uma manchinha, alguma coisa, e o profissional de saúde da atenção primária te atender e ver que é importante encaminhar para um dermato, tu vai fazer parte, vai compor uma fila. Então, a gente também tem intervenções dentro dessa fila para poder otimizar ela, colocar as pessoas no lugar certo, no tempo certo. E também reduz custos, né? Bom, vamos passar para a próxima, que a gente vai falar mais da teleeducação, dentro dessas 3 frentes. A teleeducação, então, ela faz ações educacionais à distância para profissionais de saúde da atenção primária e estudantes de graduação da área da saúde de todo o Brasil. Então, nosso núcleo fica aqui no Rio Grande do Sul, mas as nossas ações, elas, por meio da tecnologia da informação e comunicação, a gente chega em todo o Brasil. E os produtos que a gente tem são cursos, lives, aplicativos, conteúdo científico e jornalístico. Então, a gente também tem um esforço de produzir evidências a partir dos produtos que a gente desenvolve para poder dizer se o que a gente faz é realmente efetivo, tem impacto na vida das pessoas. E a gente agora está também construindo uma revista que vai ser lançada esse mês, que é para a gente poder fazer um conteúdo jornalístico baseado em evidências para as pessoas poderem acessar. Quem faz a teleeducação, né? A gente tem na nossa equipe bolsistas de graduação e pós-graduação. É uma equipe pequena, tem 6 pessoas, então a gente conta comigo, que faço o mestrado, então eu sou bolsista de pós-graduação. Aí a gente tem 2 meninas da graduação em nutrição, uma da enfermagem, e tem um menino da medicina. E tem a nossa coordenadora, que é da área da psicologia. Então, quem faz a equipe de teleeducação é essa equipe pequena. Aí a gente tem a equipe de comunicação, que é uma grande vantagem nossa. A equipe de comunicação, ela não é só da teleeducação, ela é do telesaúde como um todo. Então, ela apoia todas as ações de todas as frentes, mas a gente é bastante próximos, até porque a nossa coordenadora também coordena a equipe de comunicação, então tudo que a gente faz precisa passar por eles, né? Então a gente tem designers, a gente tem pessoas da TI, do audiovisual, jornalismo, relações públicas, e tudo isso que a gente faz só faria sentido tendo essa equipe, né? Senão a gente não conseguiria ter toda essa produção. E os conteudistas dos nossos cursos e as pessoas que palestram nas lives, elas são parceiros externos, muitas vezes, ou então são pessoas aqui do Telesaúde mesmo que acabam, teleconsultores, que acabam participando. Então, para a gente fazer tudo isso que a gente faz, a gente precisa ter uma metodologia, um modelo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho depois sobre os números.
e pensando que o que a gente faz é bastante grande, a gente precisa ter um fluxo coerente para que a gente não fique tendo retrabalho e para que a gente otimize o nosso tempo, né? Então, nesse sentido, vem a ideia do desenho instrucional. E aí, uma coisa importante de falar que isso demorou muito para que a gente entendesse que o desenho instrucional era o que a gente estava fazendo. A gente acabou construindo metodologias muito empíricas, a gente não tinha noção de que aquilo já existia em algum lugar e tinha um passo a passo para que a gente pudesse seguir. E então a gente começou a incorporar um pouquinho mais essa metodologia nas nossas práticas, depois que a gente entendeu que era isso que a gente fazia, né? E o desenho instrucional a gente sabe que tem uma ampla aplicação em diversas áreas, capacitações presenciais, à distância, empresas, instituições públicas, privadas, e a gente tem que pensar que como é tão versátil, a gente pode aplicar em praticamente tudo que a gente for construir, né? E na saúde não é diferente. Pode passar. Então, vamos pensar no desenho instrucional na prática da teleeducação. A gente usa, então, o modelo AD, que é analisar, desenhar, desenvolver, implementar e avaliar. E eu vou falando, então, de cada uma dessas 5 etapas e vou falando um pouquinho do que a gente faz dentro de cada uma dessas etapas. Então, a demanda, ela é feita através de parcerias. A gente tem Instituto do Câncer Infantil, a gente tem um grupo de pessoas que pesquisam sobre determinado tema, que vem com uma demanda. Então, a gente tem vários parceiros externos com as suas demandas que vêm e fazem parcerias para a gente desenvolver cursos. A gente tem o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, que é quem financia o Telesaúde. Então, muitas vezes eles têm demandas específicas. Então, por exemplo, quando houve toda a questão do Aedes, que houve um surto de Aedes e várias outras doenças que foram desenvolvidas a partir desse surto, a gente fez um curso voltado para essa questão e direcionado aos agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que acabam lidando bastante com o território, que estão próximas dos pacientes, dos usuários, né? E a gente tem também o caso do eSUS, que é um prontuário eletrônico que é utilizado no SUS, que também foi uma demanda do Ministério da Saúde. Então é assim que essa demanda acontece. Muitas vezes a gente recebe financiamento para desenvolver cursos e a gente acaba usando as sugestões dos profissionais que falam: a gente está com muita dificuldade de prestar orientações alimentares, porque a gente não consegue, a gente tem dúvidas sobre várias coisas, então, ok, talvez essa seja uma demanda que a gente identifique e desenvolva algo a partir disso. O que mais que a gente faz? A gente orienta o conteudista, então, independente de onde vem essa demanda, a gente criou um manual específico para o conteudista que explica tudo como que os cursos são feitos e vai acompanhando ele ao longo do tempo para explicar e fazer junto. A análise do público-alvo e das particularidades do público-alvo acaba sendo a gente tem um público-alvo contínuo praticamente, né? A gente tem profissionais de saúde de atenção primária. Dependendo do tipo de curso que a gente faz, a gente acaba direcionando um pouquinho mais. Então, pode ser que um curso seja específico para médicos, para atuação dos médicos. Então, a gente desenvolve um curso com linguagens e recursos e tempo, estrutura voltado para esses profissionais. Se um curso é dirigido aos agentes comunitários de saúde, a gente vai construir uma linguagem de acordo com o que é melhor para esse grupo. A gente já fez algumas avaliações, algumas enquetes, assim, alguns estudos para poder entender como que é melhor o tempo, onde as pessoas fazem os cursos, para poder fazer mais dirigido. Mas, em geral, o público-alvo é sempre o mesmo. E também é um pouco subjetivo, assim, a gente vê o que vem dando certo e vai aplicando. Então, se a gente já fez um curso para agente comunitário e a gente viu que funciona assim, a gente sabe que pode usar um modelo parecido quando a gente for fazer para o mesmo público-alvo novamente. E aí a gente faz essa pergunta: o que a gente quer dessa vez com esse curso para identificar o objetivo educacional dele naquele momento. E o desenho, então, que é todo o planejamento do curso,
que acho que desenho e desenvolvimento, pensando nos cursos que a gente desenvolve, são as partes mais densas. Então, a gente faz o planejamento de todo o curso, a gente pensa nos temas, no conteúdo, isso em parceria com o conteudista, porque muitas vezes eles têm um tema e um foco e a gente tenta ajudar a estruturar em um curso o que pode ser abordado, pensando na prática dos profissionais. A gente faz o storyboard, então a estrutura de todo esse curso, o que vai ter, quais são os recursos educacionais que a gente vai utilizar, então a gente sempre tenta inovar esses recursos, né? Será que a gente pode colocar um podcast? Será que a gente coloca um PDF interativo para testar a tomada de decisão? Então a gente consegue, dentro da equipe de teleeducação, pensar nisso e estruturar o storyboard. A gente tem os fluxos que a gente cria internos, assim, para poder fazer esses cursos acontecer. Então a gente define esses fluxos no desenho. Quem vai criar? Ok, vai ser o conteudista. Então quem vai revisar? A gente tem uma bibliotecária que faz parte da equipe, que eu esqueci de mencionar no início, que ela também faz a revisão e normalização. E a gente tem uma médica de família e comunidade que faz a revisão técnica também dos conteúdos que a gente desenvolve. Então a gente cria esses fluxos, pensa quais são os prazos para desenvolver, tenta montar um cronograma para poder trabalhar junto com o conteudista, para que a gente não perca, né? Porque assim, é bem complicado fazer um curso de um dia para a noite, né? A gente já fez um curso em um mês, mas aí parou o tele inteiro para poder fazer um curso em um mês. Normalmente o que se faz é fazer ao longo do tempo, e aí a gente consegue dar conta de outras coisas, né? Muitas vezes a gente tem mais de um curso sendo construído ao mesmo tempo. E definições em conjunto com o conteudista, que foi o que eu já comentei. O desenvolvimento, então, a gente tem esse acompanhamento do conteudista, né, de acordo com os prazos, a gente vai coordenando esses fluxos e prazos, manda e-mail, solicita, se está atrasado a gente vai mandando e-mail, vai pedindo. Os roteiros dos recursos também é algo que a gente faz, a gente dá esse apoio para os conteudistas. A gente já tem modelos prontos que a gente envia e mostra como que são feitos. E a gente tem a equipe de audiovisual também que nos apoia nesse sentido. Acaba sendo uma articulação de várias pessoas nessa construção de roteiros. E o grande diferencial do designer instrucional, que é um profissional da saúde também, é que a gente pode fazer essa curadoria de materiais, né? Que a gente consegue ver aquele material e pensar se ele se aplica na saúde pública no Brasil e tal, porque a gente tem uma noção maior disso do que se fosse só um designer instrucional que não é um profissional da área da saúde, né? Então tem esse diferencial. E ter uma equipe de comunicação é o que faz tudo isso acontecer. A implementação, então, que é o quarto passo, ela é muito pontual, porque a gente configura lá o Moodle, que a gente tem um Moodle próprio, e a gente coloca todos os materiais que a gente criou ali e disponibiliza para as pessoas, porque a gente tem um desenho instrucional fixo nesse caso, né? A gente não fica ao longo do tempo acompanhando essas pessoas. Então a gente lança lá, o curso é autoinstrucional, autoexplicativo, e as pessoas concluem. E então a gente também na implementação a gente trabalha com comunicação na função de divulgar esses cursos, e a gente tem um banco enorme de pessoas que são profissionais de todo o Brasil que utilizam os nossos serviços, e aí a gente vai divulgando ao longo do tempo. O acompanhamento pedagógico é uma coisa que a gente faz também. E aí, quando eu falo acompanhamento pedagógico, é menos no sentido técnico e mais no sentido prático, porque a gente vai mandando e-mails para as pessoas, lembrando que os módulos estão abrindo, eles abrem semanalmente, então a gente avisa que pode acontecer se as pessoas não concluírem, que elas vão ser prejudicadas. Então a gente ainda precisa aperfeiçoar um pouquinho esse acompanhamento pedagógico para que ele fique um fluxo mais direto, mais simples, para que a gente não deixe de fazer, porque a gente já percebeu que o acompanhamento pedagógico ele diminui muito a nossa evasão. A gente tinha uma média de evasão de 40% quando a gente estava fazendo sempre o acompanhamento pedagógico, quando a gente tinha menos cursos e vagas mais limitadas. Depois que a gente aumentou o número de cursos e aumentou o número de vagas, porque a gente viu que dava para fazer isso, a gente ficou com a nossa equipe pequena, né? A gente teve bastante limitação para fazer isso.
Então, a gente viu que a evasão também deu uma aumentada em função disso. E a gente ainda quer fazer um plano para recuperar esse processo. E é uma responsabilização mútua, né, do participante e da pessoa que está do outro lado. E a gente acredita muito nesse trabalho de acompanhamento pedagógico. E a avaliação, que é a última etapa, como que funciona? A gente tem um pré-teste e um pós-teste. Então, o pré-teste avalia o que o participante sabia antes de começar o curso, e a gente tem um pós-teste que é praticamente a mesma prova, os mesmos conteúdos. A gente só adiciona algumas questões a mais no pós-teste, e aí depois a gente faz uma comparação para ver se as pessoas acabam respondendo melhor a essas questões no final do curso. É uma comparação para ver um pouco do desempenho, né, e o curso como intervenção. Mas a gente não pode dizer que a gente mede conhecimento a partir disso, e nem a efetividade do curso em relação à prática profissional, porque a gente precisa de mais ferramentas para isso. Então, essa avaliação de desempenho, ela acontece pré e pós, e nos questionários modulares, que em cada módulo a gente tem um questionário de mais ou menos 5 questões, que é onde a gente mede o desempenho. E a gente tem a avaliação de satisfação, que é criada pela Teleeducação. Depois eu vou falar um pouquinho mais da experiência do curso de nutrição. A gente teve 42 questões no curso de nutrição de satisfação, que aborda o curso como um todo, se foi útil, se foi claro o conteúdo, se foi adequado para aquela pessoa. Então, essa é a avaliação que a gente faz. Então, os nossos cursos, como eu estava falando, quais são as características deles? São ações educacionais assíncronas, a gente às vezes coloca uma live ou outra nos módulos, não como atividade obrigatória, mas como complementar, caso as pessoas queiram assistir, e seminários de dúvidas, mas em geral é um curso todo assíncrono, não acontece ao mesmo tempo que a pessoa está recebendo a ação. Ele é autoinstrucional, então não tem professor, não tem tutor, a gente às vezes cria fóruns, mas deixa os participantes interagirem entre si, sem fazer necessariamente uma intervenção sistemática. E ele é todo autoexplicativo, a gente tem feedback para as questões certas e erradas, para que as pessoas entendam o que elas estão errando ou o que elas estão acertando, que é um processo pedagógico também. Eles são disponibilizados para todo o Brasil e a maior parte deles tem uma carga horária de 60 horas. Atualmente, todos têm carga horária de 60 horas, então é um curso bastante grande. A gente tem o Moodle próprio, que é o Moodle Telesaúde, que a Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul nos cedeu. E a gente tem um certificado que é emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, que tem autenticação, então acaba sendo bastante vantajoso para aqueles profissionais que precisam para apresentar nos seus serviços, né? Então, falando um pouquinho de números, a gente em 2018 teve 10 edições de cursos, então cursos que já estavam prontos e que foram sendo replicados. A gente teve quase 40 mil inscritos em 2018, então pensando em profissionais de saúde do Brasil, do SUS, né, da atenção primária, é um número bastante expressivo. Mais de 17 mil pessoas participaram, então esses inscritos e participantes, eles estão relacionados com pelo menos uma atividade que a pessoa fez, então talvez elas só se inscrevam, mas abandonem o curso logo depois, que é o que acontece, né? E aí 17 mil foi o que começou a fazer o curso, mesmo que tenha feito só uma atividade. Então mais de 13 mil desses 17 finalizaram, e a gente teve mais de 12 mil certificados emitidos e uma evasão de 48,8%. E agora eu vou falar rapidamente da experiência do curso de nutrição na atenção primária. Pode passar. Então, esse curso ele foi criado em 2017, a primeira edição foi lançada em outubro de 2017. O grande diferencial dele é que a gente tentou romper com as práticas tradicionais que já estavam vigentes. A gente tentou incluir mais recursos, e eu acho que foi um marco dentro da equipe de teleeducação, que a gente viu que podia explorar muitas coisas. E parar um pouquinho de fazer o padrão, que é a pessoa com fundo branco falando, e não só apostila e vídeo, mas poder incluir outros recursos.
E também o outro diferencial é que os conteudistas estavam dentro da equipe de teleeducação, que foi eu mais uma colega que construíram esse conteúdo em parceria com outras pessoas. Então esse curso ele teve 11 apostilas ilustradas, foi um curso de 10 módulos de conteúdo, uma linguagem mais técnica, porque foi voltada para os profissionais de nível superior, mais objetiva e autoexplicativa, e cada apostila teve cerca de 15 páginas. Pode passar. Então aqui só para vocês terem noção de como era o aspecto visual das videoaulas, a gente tinha ali entrevistas, a gente tinha também o fundo branco, mas aí a gente tentou usar recursos de texto para poder explicar melhor. A gente teve gravação, takes específicos, assim, de momentos com narração. A gente teve animações para mostrar algum processo biológico. Então foram 13 videoaulas. Essas videoaulas todas foram postadas no YouTube. E os vídeos, a gente fala que teve um formato de documentário. E o tempo médio desses vídeos foi de 5 minutos. Pode passar. Então, além disso, então, apostilas, videoaulas, a gente teve também outros recursos, como histórias ilustradas, que a princípio a gente queria fazer histórias em quadrinho, a gente viu que não precisava ser pequenininho, assim, e ter esse formato. A gente podia fazer histórias maiores, ilustradas e que fosse gostoso de ler, né? Que tivesse uma historinha que pensasse na prática profissional dessas pessoas que estão fazendo os cursos. A gente teve histórias interativas também, que nesse caso foi em um módulo que falava sobre suporte nutricional enteral, né, que é a sonda, onde os pacientes recebem alimentação, que era mais para como cuidar da sonda em casa. E aí a gente colocava opções e as pessoas poderiam interagir com essa história. Então a gente chamou de histórias interativas. E também fluxogramas, que a gente colocava só o fluxograma de linhas de cuidado, de processos de encaminhamento, essas coisas. A gente teve também essas web palestras ao vivo. E a gente teve fórum de discussão de casos, que foi uma coisa interessante que a gente testou nesse curso. Colocamos 3 casos dentro da temática do curso, diferentes, onde as pessoas poderiam colocar quais seriam as suas decisões a partir daqueles casos, né? E teve uma adesão bastante grande, mesmo não sendo uma atividade obrigatória. E a gente fez um quiz dos 10 passos do Guia Alimentar, que é um documento bastante importante. Pode passar. E agora, deixando os cursos de lado um pouquinho, falando das lives, quais são as características das nossas lives? São ações educacionais síncronas, então que ocorrem ao mesmo tempo que a pessoa está recebendo aquela ação educacional. Essas lives, elas são categorizadas diferente em web palestras, que acontecem em torno de 1 hora sobre um tema específico, que não está relacionado com nenhum curso que a gente faz. Web aula seria uma web palestra, mas que está dentro de um curso, então relacionada com a temática de um curso. Drop news são falas pequenas, normalmente uma pessoa só que faz. É quando um tema não tem muito o que falar, é só responder uma pergunta específica ou fazer uma atualização pontual. Então, duram cerca de 30 minutos com discussão. E é importante falar que isso acontece no YouTube, então a gente acessa o site ali, libera o chat, e aí as pessoas conseguem ficar interagindo com a gente, mandando perguntas, a gente responde, é uma conversa bem legal. E o seminário de dúvidas, que aí as pessoas elas mandam suas dúvidas previamente ou durante o momento, e aí a gente discute com elas, respondendo essas dúvidas. Os nossos números, então, de dezembro de 2017 a março de 2019, a gente já fez mais de 60 lives, já teve mais de 5.500 certificados para essas pessoas, e que são, então, os participantes que preenchem um formulário específico para receber o certificado, mas visualizações, a gente teve mais de 57 mil visualizações no YouTube. Pode passar. Bom, falando do fluxo das lives, então a gente construiu uma forma de trabalhar com as lives de maneira que fosse mais operacional, porque isso é bem recente. Antes a gente fazia de forma diferente e estava muito bagunçado e não estava conseguindo dar conta das nossas metas. Então a gente
organizou no Excel mesmo. Eu sei que existem outras formas de fazer isso, que tem já sites e softwares que fazem essa gestão do processo de trabalho, né? A gente ainda usa Excel, a gente é bastante apegado ao Excel. E por enquanto tá funcionando bem. Então, a pessoa que faz o contato com o palestrante é que preenche todas essas informações, dados que vão ir para divulgação, contato do palestrante, quais os objetivos. Então, essa pessoa também ajuda o palestrante a determinar quais são esses objetivos, a construir a sua apresentação. Então, todos os passos que a gente coloca aí são importantes para a gente informar a pessoa que vai estar no fluxo seguinte. Pode passar. A ideia é que a gente pudesse incluir todas as pessoas da equipe nesse processo, porque se uma só faz, fica sobrecarregada, e se uma pessoa tem que entrar lá e não tem uma coisa para fazer especificamente, acaba perdendo essa cultura de olhar essa planilha, né? Então, a gente colocou funções para todo mundo poder acessar sempre e fazer parte do fluxo. Então, ali a gente coloca os descritores da saúde, que a gente precisa prestar contas depois. A gente coloca divulgação, se a gente enviou divulgação. Ali o DAB é o Departamento de Atenção Básica, porque a gente também envia para que o DAB faça a divulgação. Então, ali em salmão é uma pessoa que faz, em rosa é outra pessoa, em cinza é a pessoa do dia da web, ou da web aula, da web palestra, do seminário. Porque aí essa pessoa tem que imprimir o termo de imagem, coletar as assinaturas, fazer todo o procedimento no software. Então, essa pessoa varia. Então, essa pessoa em cinza é que faz isso. E aí, a pessoa em verde é que faz toda a função dos certificados. A elaboração desses certificados é feita manualmente também. A gente vê a satisfação das pessoas, a satisfação do palestrante enviada também. Então, a gente tem toda essa parte de certificação que é feita por uma pessoa só. Pode passar. Então, para concluir, eu acho que é interessante a gente tentar trabalhar com outros núcleos de teleeducação, né? A gente tem em todo o Brasil núcleo de teleeducação, só que o nosso trabalho é totalmente independente. Então, acho que no momento que a gente tem um espaço para trocar ideias, e eu sei que talvez esse seja um deles, a gente consegue aperfeiçoar o nosso trabalho, né? Porque temos todos um objetivo comum, que é qualificar o trabalho da atenção primária e, consequentemente, melhorar a saúde das pessoas, né? E esses cursos e palestras, eles contribuem, então, para a formação continuada dos profissionais para a qualificação do cuidado. E a literatura científica já vem demonstrando, fazendo avaliações para ver qual que é a efetividade dessas ferramentas, né? A gente tem ainda uma heterogeneidade bastante grande nos estudos e a gente está tentando desenvolver também aqui dentro do Telesaúde essa cultura de avaliação. Então, que é inclusive uma das limitações que eu coloco, que é essa questão da avaliação, assim. A gente não tem um processo sistemático de avaliação para fazer uma próxima edição ou para, enfim, né, para poder dizer que esse investimento público ele está tendo um retorno satisfatório ou o que a gente precisa alterar para que isso seja mais satisfatório para as pessoas. Porque é difícil produzir evidências com essa ideia, porque é difícil medir o quanto as pessoas sabem sobre algo e quantas pessoas realmente aplicam na sua prática de trabalho. Então, a gente ainda está trabalhando para descobrir formas. E uma outra limitação que eu coloquei é a identidade da equipe, porque a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que a gente faz. Então, aqui está estruturado nessa apresentação. Mas, em geral, uma identidade de equipe é uma coisa que falta um pouquinho na nossa equipe, que a gente identifica, assim, que, ok, o que de fato a gente faz? Porque essa mediação entre o conteudista e a equipe de comunicação, às vezes é um pouco incipiente, a gente acaba perdendo um pouco de quem a gente é, o que a gente faz, né? Equipe pequena, como eu já comentei, o processo de trabalho e os fluxos, que a gente precisa sempre estar em contínuo aperfeiçoamento. A gente precisa de mais tecnologia e inovação dentro da nossa equipe também, que é uma coisa que a gente já vem discutindo, de como operacionalizar melhor as coisas, né? Automatizar melhor os processos, ter sistemas que integram entre tudo que a gente faz, né? Para ter um lugar só. E a gente não tem intenção de ser uma fábrica de certificados, né?
Então, uma coisa importante de falar, porque a gente tem pessoas que estão sempre fazendo os nossos cursos e gerando certificados com os nossos cursos. Mas a nossa ideia não é só ter um documento que comprove que a pessoa fez aquilo. A gente quer realmente que isso faça sentido para as pessoas e que as pessoas estejam absorvendo, porque é o que vai fazer diferença depois, né? Então, a gente tá buscando formas de evitar que isso aconteça constantemente. Então, agradeço imensamente a participação de todo mundo, obrigada por assistir essa palestra. Eu coloco meu contato aqui, especialmente se tem alguém da área da saúde que gostaria de trocar ideias sobre isso, pessoas de outros núcleos de teleeducação, que eu sei que também já fizeram essa especialização e também acabam consumindo os serviços do Instituto de Desenho Instrucional. Então ali todos os nossos contatos do Telesaúde, caso queiram acessar as nossas redes sociais, entrar em contato com a gente, estamos à disposição. No próximo slide, eu coloquei o nosso site, que ele tá lindo, novo, maravilhoso, e eu sugiro muito que vocês entrem lá e descubram coisas. Aqui é a parte da teleeducação, então se vocês quiserem saber mais sobre essa equipe, tá tudo descrito lá, sobre as outras equipes e outros serviços também. Muito obrigada, bom dia, tchau, tchau.